Às 9h16 do dia 11 de fevereiro de 2015, no auditório vereador José Nantalabado, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro aberto a segunda sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Natanael Ananias, vereador Padre Josemildo, vereador Noi Camilo e Valdo Rodrigues. Pauta: deliberação de atas de sessões anteriores. Ata da primeira sessão de 2015, realizada no dia 4 de fevereiro de 2015, está em discussão. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Análise de matéria em trâmite na comissão. Em regime de urgência urgentíssima, projeto de lei 2/2014 do Executivo Municipal que autoriza o município a realizar locação de imóveis de terceiro para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social e insalubridade habitacional, aluguel, auxílio aluguel e da outras providências. Relator designado, conforme combinado em ordem alfabética, Padre Josemildo. Com prazo especial para o relator do dia 18/2 e da comissão para 28/2, projeto de emenda à lei orgânica do municipal, número 4/2014, do vereador Tião do Fórum, altera o dispositivo da lei orgânica do município, artigo 1º, o caput do artigo 34 e o seu parágrafo 1º passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 34. Independente da convocação, o período legislativo ordinário desenvolver-se-á em duas fases: inicial de 1º de fevereiro a 30 de junho e a outra do 1º de agosto a 5 de dezembro. Parágrafo 1º. A primeira fase do período legislativo não será interrompida sem aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentária. Relator designado, Natanael Ananias. Com prazo do relator e da comissão, prorrogado para 13/2. Projeto de Lei 43/2014 do Executivo Municipal altera e acrescenta dispositivos à Lei 2.703, de 28 de maio de 1993. Relator designado, vereador Noi Camilo. Já está ok, já pode colocar em votação, presidente. Pediria pela aprovação. Tá, eu pediria a gentileza que o vereador pudesse ler aí o seu parecer. Aqui. Parecer da Lei 43/2014. Relatório. O projeto que atualiza a lei vigente, complementando a relação detalhada de documentos necessários para a comprovação da constituição legal da entidade e de suas publicações obrigatórias quanto à entidade e subvencionada pelo município. Aperfeiçoa também a fiscalização das entidades pelo município, permitindo a revogação do título de utilidade pública das entidades que deixarem de preencher os requisitos exigidos na lei. Entendemos que, se houver fiscalização, o projeto proporcionará a manutenção das entidades realmente comprometidas com o interesse público, eliminará as entidades que, detendo os títulos de utilidade pública, se beneficiarão de recursos públicos sem a devida contrapartida social a qual se propõe. Consideramos apenas que, ao fim se definir o chefe do Poder Executivo como o único declarante da utilidade pública das tais instituições, limitará a atuação dos vereadores, que não poderão mais elaborar leis sobre o assunto. Conclusão: pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator. Meu voto é favorável pelo parecer. Eu quero acrescentar que essa foi uma propositura de minha autoria e também da vereadora Rita Vale, porque nós temos no município hoje em torno de 260 entidades que têm utilidade pública municipal.
No entanto, nós desconhecemos boa parte delas, outras deixaram de existir, e nós temos também no município diversas entidades que nunca fizeram uma ação no município e são reconhecidas de utilidade pública. Hoje, no trâmite normal, que é a lei, a pessoa chega a esta casa, né, entrega para o vereador a documentação legal da organização, né, após um período de 1 ano e meio, e ele tem aí, o vereador entra com o projeto de lei e em seguida aprovado, essa entidade ela tem aí o reconhecimento de utilidade pública, né? E muitas das vezes, como eu já disse, né, eu conheço entidades que têm utilidade pública e nunca fizeram uma ação sequer no município. Então, a mudança dessa lei é exatamente o quê? Trazer critérios, como todos os outros municípios, como o Estado faz, como o federal também faz, para que a gente possa ter critérios e avaliar se realmente a entidade que aí está, ela é, de fato, de utilidade pública. Só complementando aí, presidente, também né, passa aí toda a incumbência ao Executivo, desde que haja uma fiscalização em cima disso, né, para que daí realmente comece a funcionar. As que não fazem trabalho nenhuma, como o senhor citou, e são várias entidades, e que realmente não fazem, são totalmente desconhecidas e são de utilidades públicas do município. Então, acho que essa fiscalização o Executivo pode fazer e aí sim começar a funcionar melhor esse setor aí. Muito bem. Está em votação o parecer do relator. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Com prazo do relator e da comissão para 13 de fevereiro de 2015, moção 32/2014 do vereador Padre Josemildo requer por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo estudo visando a permissão de estacionamento para gestante e pessoas com crianças de colo nas vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência. Relator designado, Natanael Ananias. Solicito ao vereador que leia o seu parecer. Moção número 32 de 2014, relatório. Tendo em vista que as vagas de estacionamento para idosos deficientes em nossa cidade são bastante limitadas e que existe campanha nacional de defesa de vaga do deficiente, esta vaga não é sua nem por 1 minuto, consideramos que é um tanto interpretativa a determinação da gravidez. A sua confirmação depende mais da afirmação da gestante que dê elementos visuais ou atestado médico. É comum pessoas usarem de gestantes e de crianças de colo para se beneficiarem nas filas preferenciais existentes. Ao ampliar o uso das vagas e outros usos preferenciais, cometeremos uma injustiça com aqueles que realmente necessitam destas vagas, que por sua vez já contribuíram com uma parcela significativa da sua vida para oferecer à atual sociedade uma contribuição melhor de vida. Diante das considerações acima, concluo pela rejeição desta moção. Quero aqui dar ainda uma justificativa, Padre Josenildo, autor da moção. Como eu já disse no parecer, é uma questão tanto que polêmica e interpretativa. Há muitas pessoas que se aproveitam dessa situação da gravidez ou da suposta gravidez para se usufruir de alguns benefícios. E hoje em nossa cidade as vagas já são tão limitadas e há idosos, há sim aqueles que também são saudáveis, mas há idosos que realmente necessitam e de repente ele vai procurar, a sua vaga está ali ocupada por alguém que poderia ter plenas condições de estar caminhando até um outro local. É nesse sentido que... E quem vai fazer este julgamento? Né? Não, a mulher realmente está grávida? Qual a condição que teríamos? Né? Então, é nesse sentido que eu dou parecer contrário, meu querido. Tá. Se me permite, eu vejo que é uma questão polêmica, Natanael, e já esperava o posicionamento de alguns contrários à moção, sem dúvida nenhuma. Todavia, eu queria refletir a partir do olhar da gestante. Primeiro que não é uma simples indicação, dizer, a pessoa se apresentar como gestante
e dizer, olha, como eu estou gestante, eu posso ocupar essa vaga. Não é bem por aí. O fato de estar gestante atribui a ela a condição de mobilidade reduzida. Estando com mobilidade reduzida, ela também pode ter uma vaga preferencial. E algumas até porque podem ter até gravidez de risco. Mas não é uma mera, segunda coisa, não é uma mera indicação. A pessoa não vai se apresentar como gestante ou estar simplesmente portando uma criança do colo. Ela deve estar ali. Quem vai emitir uma certidão para isso, a partir de critérios médicos, é a própria Secretaria da Saúde. Quem vai emitir ali um certificado com validade do período X a Y, e dessa data até a data limite, quando a criança supostamente completar 1 ano de idade, ela perde o direito à vaga. E ela vai contribuir normalmente com o município, pagando o vaga de estacionamento como qualquer um outro, a Zona Azul. Então, porque a gente passa na cidade, Natanael, eu não estou aqui menosprezando o número de vagas e nem fazendo um projeto contrário aos idosos e deficientes, de modo algum. Se nós andarmos pela cidade, em grande parte das vagas de idosos e deficientes estão ociosas, em 90% dos casos. Poucas vezes nós vemos as vagas realmente ocupadas. E muitas vezes, o senhor tem razão, quando afirma que pessoas que não são deficientes ou idosos ocupam indevidamente as vagas. Eu concordo com isso, muitas vezes. Mas, em paralelo a isso, as gestantes que possuem mobilidade reduzida e poderiam ocupar essas vagas em função da sua condição momentânea, acabam tendo que se locomover uma distância maior. É esse o interesse da moção. E seria controlado isso pela Secretaria da Saúde, no sentido que ela emitiria uma certidão e a Guarda Municipal ou os agentes de trânsito é que vão controlar isso, ver se existe o cartão ali, como existe o cartão deficiente, o selo do deficiente, como existe o cartão do idoso. Né? Não é uma simples indicação. Pois não. Não é que também nessa questão, quando é uma gravidez de risco, ou uma situação um tanto que mais que ela se perde a sua mobilidade, normalmente essa grávida também não sai para a rua assim só, né? Mas eu mantenho o meu posicionamento, nada contra as grávidas, mas principalmente nessa questão de estarmos tirando vagas, ao meu ver, de quem realmente necessita. Né? Eu fico pensando também se o município ele tem aí esse poder de legislar sobre essa matéria. Né? Eu não sei, né? Se ele teria essa atribuição, né? Mas eu também vou na linha do vereador Natanael. Né? Eu acredito que criar um outro espaço, né? Para essas pessoas, né, que o senhor está citando, eu acho que aí, mas nós temos já um problema, isso nacional, que é com relação a essas vagas que são reservadas para o deficiente e o idoso, que não são respeitadas. Existe uma campanha nacional, né, esta vaga não é sua nem por 1 minuto. Campanha pelo respeito aos direitos da pessoa com deficiência, né, e aí tem vários, né, está difícil achar a vaga, calma, o importante não é perder o respeito. Essa vaga é exclusiva, respeita quem precisa dela. Né? A campanha desse movimento. Esta vaga é exclusiva. Se você não possui deficiência, exclua a ideia de parar aqui. Né? Também pode parar com essa desculpa que é rapidinho, que essa vaga é exclusiva, respeite quem precisa dela. Né? Então tem uma campanha nacional, a gente trabalha aí com as pessoas com deficiência e idoso. Eu acho que criar um outro espaço, tudo bem, mas mexer nesse espaço que já é reduzido, eu também vou acompanhar o relator, o vereador Natanael. Né? Eu acredito que sim, é importante ver a questão da gestante, mas não vamos mexer nessas vagas. É um projeto bastante complexo e eu também fico em dúvida a respeito disso um pouco, mas eu acredito que já um trabalho de divulgação, né, mais bem elaborado, não mais bem elaborado, mas bem divulgado, eu acho que já seria o suficiente.
né? Porque o brasileiro tem aquele jeitinho, né? Só um minutinho, eu vou ali rapidinho, né? A gente faz isso mesmo, né? Eu me condeno aqui, eu já fiz isso várias vezes na minha vida e não tenho vergonha de falar. Né? Tem alguns que ficam se prevendo de falar isso. Não, é verdade, eu já fiz isso na minha vida e a gente faz. Porque a vida da gente é tão corrida e a gente, às vezes, naquele momento, é 1 minuto, né? Eu vou aqui e já volto, né? Essas coisas assim que a gente tem que se policiar realmente nisso e se conscientizar, né? Que de repente pode chegar um idoso, um deficiente ou uma pessoa que realmente necessite daquele espaço naquele momento. Mas padre, me desculpe, mas eu vou ao contrário também. Mas te adoro, viu, padre? Do mesmo jeito. Permita-me, presidente. E até uma questão, embora o padre tenha falado aí que tem que haver essa identificação junto à Secretaria da Saúde, uma das minhas grandes preocupações era exatamente no sentido da enganação. Eu estava na fila do IPTU esses dias, que sempre tem uma grande fila ali, e chegou uma moça. Eu conheço, ela mora perto da minha casa, e de repente ela foi lá na frente, na fila de gestante, né? Na hora que ela saiu, eu perguntei para ela, mas você está grávida? Não, eu só estufo a barriga e faço de conta. Ela é meio gordinha, né? Para ter um atendimento preferencial. Então são fatos como esse que às vezes... Mas é isso. Okay. Por isso que pressupõe a identificação a partir da Secretaria e de critérios médicos, é óbvio, né? Sim. A Secretaria só vai conceder essa certidão a quem realmente estiver grávida, comprovadamente, por laudo médico. Uma última coisa que eu ia dizer nesse sentido, eu não discuto a questão, pastor Valdo, de que nós poderíamos criar criar uma nova lei. Nós estamos mexendo no fluxo viário. Tá. E aí não é da nossa competência. Eu conversando isso com o Dr. Romeu, se fosse para nós criarmos algo em que nós tivéssemos que criar o poder de polícia, também não poderia. Mas como aqui o poder de polícia já existe pelos agentes de trânsito, que é apenas fiscalizar aquilo que pode ser implantado, é viável. Eu até vou pedir um levantamento de exatamente quantas vagas nós temos de estacionamento reservadas, em números, não em percentuais apenas. Percentual nós sabemos. Em números exatos, de idosos e deficientes no município. Ao mesmo tempo, vamos tentar levantar, se nós temos esse cadastro, de quantas pessoas... O cadastro de deficientes é difícil, que muitos não são cadastrados. E aí é apenas o selo que a gente pode comprar em qualquer loja. E, infelizmente, um selo de deficiente não é tão difícil de encontrar. Muita gente também usa disso. E usar por deficiente tem um outro detalhe também, que todos nós temos algum tipo de deficiência, né? Deficiência visual, auditiva, capilar. Opa! Né? Cada um de nós tem algum tipo de deficiência, podemos dizer. Oi? Não, e acabam se enquadrando de alguma forma. Claro, quando se fala de deficiente físico, especificamente. Todavia, é preciso avaliar com mais critérios tudo isso. E eu voto contrário ao parecer, né, e mantenho meu posicionamento. Ok. Está em votação. Agora sim, em votação. Já manifestei meu voto. Meu voto é contrário ao parecer. Padre José Não, contrário à moção. Né? Eu havia ficado feliz por um segundo. Votando parecer. Estamos votando parecer. O relator. Eu havia ficado feliz. Eu mantenho meu voto pelo parecer. Eu sou contrário ao parecer. Voto contrário ao parecer. Favorável ao parecer do vereador. Eu, sinceramente, estou em dúvida, sabia? Dificilmente eu fico em dúvida. Mas eu vou manter o meu voto, vou no parecer do Natanael Ananias. Ok, o parecer do relator foi aprovado, né, por 3 votos a 1. Projeto de Lei 48/2014 do Executivo Municipal autoriza a Prefeitura do município de Bragança Paulista a celebrar convênio de cooperação técnica com o Serviço Social da Indústria, SESI, e dá outras providências. Relator designado, Valdo Rodrigues.
Exposição da matéria, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura do município de Bragança Paulista a celebrar convênio de cooperação técnica com o Serviço Social da Indústria, SESI, e da outras providências. Relatório. O programa SESI Atleta do Futuro desenvolve o hábito da prática esportiva por meio de ações socioeducativas, atendendo a crianças e adolescentes. Com o projeto SESI Atleta do Futuro, o jovem aprende valores através do esporte que serão essenciais para a sua vida adulta. Ele aprende a se posicionar como cidadão, a agir com respeito, a trabalhar em equipe, a ser mais justo e mais comprometido, além de se divertir e melhorar sua qualidade de vida. A metodologia do projeto preza pela prática educativa sob a forma de reflexão na ação. O jovem se desenvolve em situações reais e aprende fora da sala de aula. O projeto SESI Atleta do Futuro trabalha adequando cada conteúdo desenvolvido nas aulas de acordo com a idade e as condições físicas individuais. A formação esportiva é diferenciada para cada idade. Crianças menores recebem atividades com maior estímulo motor e mais lúdicas, que ao longo do projeto passam para fases seguintes, com maior nível de dificuldade. Os benefícios do Atleta do Futuro. Promove o desenvolvimento físico, pessoal e social através de atividade física, oferece, na época adequada, trabalho técnico, eficiente e seguro, disponibiliza ambiente esportivo e coexistindo a função educativa e participativa, estimulando o desenvolvimento motor e a formação de cidadãos, bem como acesso à cultura corporal de movimento. Estimula o desenvolvimento de valores, tais como o trabalho em equipe, o senso de justiça, o comprometimento, o respeito ao próximo e a persistência e determinação. Sensibiliza e estimula as pessoas para a importância da prática de esportes, lazer e atividade física. Contato com várias modalidades esportivas. O programa no estado de São Paulo já foi implantado em 283 municípios, tendo 218 empresas parceiras, atendendo 127.298 alunos. Constam do programa 25 modalidades: atletismo, basquete, boxe, capoeira, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, jiu-jitsu, judô, handebol, karatê, luta olímpica, natação e outras. Conclusão: são inúmeros os benefícios obtidos pela prática esportiva, bem como trata-se de efetivação dos direitos conforme Estatuto da Criança e Adolescente. Conforme artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Assim sendo, concluo pela aprovação. Casa do Poder Legislativo, 11 de fevereiro de 2015. Está em discussão o parecer. Nós não podemos negar, vereador Valdo, que o SESI presta um grande serviço nesse aspecto a toda a sociedade. A implantação do seu núcleo na nossa cidade, com qualidade, eficiência, pode propiciar uma integração ou uma interação melhor com o município. Então, a celebração desse convênio é fundamental. Nós vemos que ainda hoje o SESI se tornou uma referência no município e constantemente as pessoas até nos procuram achando que nós temos o poder também de intervir no SESI e de solicitar vagas para os seus dependentes. O que não é assim, não é porque existem critérios próprios, existe um regimento, um estatuto próprio que regulamenta todo o funcionamento da instituição empresa, escola. O uso de tudo isso que o SESI possui em benefício da comunidade, estabelecendo parcerias com o município, de alguma forma propicia com que, principalmente onde ele está instalado, a sociedade possa agir mais próximo do SESI e possa usufruir dos benefícios que o SESI oferece.
tanto no seu espaço físico, como no aquilo que ele possa oferecer à comunidade. Então, eu sou mais do que favorável. Até penso que uma discussão que nós temos que ter com o SESI, uma conversa, quem sabe, seria na oferta de vagas sociais. Aí é outra discussão em outro momento, mas nesse campo de estabelecer um convênio a fim de que se propicie maior interação, maior integração, maior capacitação e, mais ainda, um olhar do atleta do futuro, capacitando, qualificando nossos jovens para representarem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Todos somos favoráveis. Mas alguém? Eu também quero manifestar aqui o meu posicionamento favorável a este projeto, pois entendo que o maior investimento que hoje pode ser feito para estarmos combatendo a criminalidade, a prostituição infantil, é nós estarmos investindo na criança, no adolescente e no jovem. E eu sou testemunha ocular deste trabalho que o SESI, o SENAI, ele faz, dando oportunidade ao adolescente de mais tarde se tornar um profissional da sua área. No meu caso, especificamente, quando era garoto, fiz 2 cursos no SENAI. Foi que me projetou para o mercado de trabalho e me deu uma condição de vida melhor. Então, acho que a prefeitura, dando um incentivo a este jovem, ao adolescente e ao SESI, SENAI, para eles continuarem com o seu trabalho, é de fundamental importância. Eu quero... Pois não, vereador. Ainda é discussão, tá? Eu já quero votar logo, meu presidente. Deixa eu votar logo. Eu, sem muitas demandas, eu sou favorável ao projeto e voto favorável, sem muita conversa. Eu quero só colocar aqui que esse projeto ele estabelece um convênio de parceria e que o SESI ele vai trazer a metodologia. Tá? Então, o município vai ter que entrar com os recursos humanos, vai ter que entrar com estrutura, com material esportivo, eles só vão oferecer a metodologia. E aí, eu fico bastante preocupado, sou favorável sim, mas me preocupa muito como é que a nossa secretaria, com a pequena estrutura e com um pequeno orçamento que tem, vai conseguir desenvolver isso. Então, é uma preocupação. É muito bom, tudo isso que nós lemos aqui, o projeto em si é bom, mas ficar atento, porque nós temos aí o projeto Vida Saudável, que foi aprovado pelo governo federal, que ainda não entrou em execução, né, que é para atender em torno de 1.200 idosos, e a gente sabe da dificuldade que tem a Secretaria de Esporte. Não tem estrutura, não tem orçamento. Tá? E outra, os espaços que serão utilizados são os espaços da prefeitura, são os CILs que nós temos, são as nossas quadras. Então, há uma preocupação com isso. Favorável, sim, ao convênio, mas é muito importante estar atento na execução. Ô, presidente, mas eu acho que com planejamento se chega lá. Ok? Acho que se planejar, sim. se o secretário se planejar, se articular, dá para fazer sim. E ter um pouco de força de vontade também. Se põe na pasta da Secretaria da Cultura, é na hora. Ah, tenho certeza disso, que é na hora. Sai para 2088. Eu só queria fazer uma questão aqui. Sugiro, desculpa, Pois não. Brincadeirinha, amigo, nem precisa não, sugiro. responder, Não, né? tudo bem, eu estou de boa hoje. Fica na boa. Sou CDHU. Até esqueci o que eu ia falar agora, cara. Ah, não, eu sugiro que vai para a Secretaria de Esportes, que se for para a cultura realmente vai ficar difícil. Daí o projeto não vai, Valdo. Encaminha para outra. Eu sei que você é amiguinho lá, mas encaminha para outra, por favor. Eu queria só complementar uma questão. Acho fundamental essa parceria. Pena que, para reforçar, até que disse o vereador Valdo, o orçamento do esporte realmente é muito pequeno, é muito difícil. Todavia, esse é quase que um reflexo do que o Estado de São Paulo faz com o esporte, né? Quando apenas 0,001% é destinado ao esporte no Estado de São Paulo. Essa é a proposta do governo. Então, um governo que não investe no Estado acaba propiciando essa situação catastrófica na maioria dos municípios também, que acabam não tendo
orçamento, não tendo condições de administrar tudo aquilo. Além do que, o nosso problema em Bragança é a situação precária que encontram-se dos nossos parques e jardins, nossos mini-ciles, os ginásios de esportes que não conseguimos terminar nenhum dos 4, ou dar condições melhores de trabalho a nenhum dos 4. Então, todos têm muita limitação e precisaríamos de um orçamento realmente bastante razoável à pasta para que pudesse ser desenvolvidas essas ações. E cabe aí, tem o sonho ainda da implantação de alguns organismos, como deve ser implantado futuramente o CEL na região do Poço de Monta e aquele centro de iniciação ao esporte, o CIE, né, e que aguardamos ainda uma resposta do governo federal. Tudo isso poderá nos ajudar a vencer essa dificuldade, né? O vereador, mas tem aí também os projetos de captação, né? O esporte tem uma captação aí de impostos de 2%. Acho que se tiver um projeto aí que pode fazer, a cultura vai para 4% e o esporte tem 2%. Aí se unificar, de repente, 66 aí, dá para fazer grandes projetos aí com captação. Então, assim, se o secretário se movimentar, dá para fazer sim. É que nós ainda não temos nem o Fundo Municipal de Esporte, né? Ainda falta tudo isso. Bom, vamos isso deixar... independe. Então... Ok, nós vamos trazer o secretário de esporte e aí nós vamos fazer um debate com ele, uma discussão. Está em votação, parecer do relator. O senhor falou de esporte, né? Meu voto é favorável ao parecer do relator. Apesar dessa limitação da secretaria, o voto é favorável. O padre votou com pesar. Apesar. Entendi que era com pesar que você está votando, padre. E com pesar Desculpa. pelo orçamento também. Tá. Meu voto é favorável. Ok, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 49/2014 do Executivo Municipal dispõe sobre a utilização de água com uso de mangueira para irrigação de jardins e limpeza de veículos, calçamentos e passeios públicos no município de Bragança Paulista. Relator designado, Natanael Ananias. Parecer ao projeto de lei 49 de 2014. Relatório. Com a atual crise hídrica, entendo a medida como bastante importante, pois a economia de água não se trata de uma questão apenas opcional, mas sim de uma real necessidade de cada cidadão, e o seu desperdício ocorre devido à falta de esclarecimento ou até mesmo à irresponsabilidade de alguns munícipes. Só com medidas mais austeras é possível atingirmos o grande objetivo final, que é a economia de água em nosso município, visto que projeto semelhante a este já tem sido aplicado em algumas cidades, com resultados comprovados, não há por que Bragança Paulista ficar alheio a este momento tão delicado que estamos vivendo em relação à escassez de água. Para irrigar jardins, lavar calçadas e veículos, o cidadão pode utilizar águas de reuso e captação das chuvas, além de buscar meios alternativos a se realizar tais tarefas. Conclusão pela aprovação. Está em discussão. Acho que é importante essa medida, devido ao momento que nós estamos passando, né? E eu acho que daí também aí concluo para que coloque uma divulgação maior de conscientização aí da população, realmente para que a gente possa, algumas pessoas precisam se conscientizar ainda. A gente vê muito isso ainda acontecendo em Bragança, e às vezes a pessoa, não vai acontecer nada, né? Eu acho que as pessoas realmente têm que se conscientizar nesse momento que o Brasil está passando, nessa crise hídrica. Eu acho que é importante dar esse passo, Bragança Paulista também, sou favorável. Aproveitando a presença do secretário Francisco Chen de Araújo Braga aqui, nesse sentido, Chen, já existe até alguma campanha de conscientização para a economia de água, para o uso e o reuso da água no município? Alguma campanha promovida pela Secretaria? Não? Sim, existe. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia, pessoal. Existe sim, existe uma campanha chamada Cuidando da Água, na qual a gente fornece material
explicativo sobre a crise hídrica, formas de economizar água, através de mudança de comportamento que pode ser usada no dia a dia. Vou dar um exemplo de algumas, que é tomar um banho rápido, desligar a torneira na hora de escovar o dente, reutilizar a água da máquina de lavar roupa para lavar a calçada, coisa até que o vereador Nathanael falou, o reuso da água é muito importante, e distribuição de redutores de vazão. São umas peças plásticas que a gente coloca em torneira, que ela ajuda a diminuir o fluxo de água. Isso já foi instalado em várias escolas públicas, foram distribuídas também para a população em geral. Até a Semana do Meio Ambiente do ano passado, o tema foi água, economia de água. O tema da caminhada também foi campanha Cuidando da Água, adote um cão adulto, e também a gente uniu a questão hídrica, né, a falta d'água. Nós estamos entregando para o Sindicato do Comércio centenas de redutores de vazão para que ele também possa distribuir nos estabelecimentos comerciais da cidade. Fora a questão educativa, que é extremamente importante, né, para alcançar a mudança de comportamento, existe também uma lei municipal aprovada em 2013, lei do IPTU verde. Quem faz reuso da água, tem teto solar, tem captação de água de chuva, ou promove a infiltração da água de chuva, também faz jus a um benefício tributário. Tem direito a um benefício tributário de 2%. No primeiro caso, nós atendemos recentemente uma solicitação do munícipe pagador de imposto. Ele solicitou benefício, a gente fez a vistoria, constatou que ele tem direito a esse desconto tributário do seu IPTU. Também tem a lei que proíbe a captação irregular em corpos d'água, captação através de caminhão-pipa e outro sistema, e agora a lei para coibir o desperdício. Então a gente tem a lei que incentiva quem economiza água, a gente tem a educação ambiental, temos a lei que proíbe a captação irregular, só falta agora a lei que coíba o desperdício, que é essa que os senhores estão analisando nesse momento. Obrigado, Shen. Eu tenho mais uma pergunta só. Pode terminar. Só para concluir, eu queria cumprimentá-lo nesse sentido. A gente conhece algumas dessas campanhas, tem visto, mas até pedir, Shen, que pode até dispor até para a Câmara também, para alguns vereadores que queiram, porque muitas pessoas nos procuram, a gente possa colaborar com a campanha, oferecendo redutor também aqui na casa, oferecendo cartilhas de orientação, folders, panfletos que existam. Se puder deixar também para casa, colaborar com esse trabalho, que é também uma forma de ampliar a sua divulgação, eu acho fundamental. Era isso que eu ia falar. Caminho para vocês aí uma quantidade aí razoável de material, cartaz, redutor, porque vocês também possam. Vocês estão doando esses redutores? Doação, né, de redutor, é uma pecinha de plástico, a gente recebe de doação também, é uma solicitação que a gente faz ao Senai, eles nos doam esses redutores e aí a gente distribui. Então, a gente repassa para vocês, nos auxiliar aí com a divulgação da campanha. Inclusive, no ano passado, Shen, eu procurei na secretaria, mas eu não encontrei. Acho que havia se acabado. O meu objetivo, de fato, era estar fazendo a distribuição na igreja, né? Para que é um grande número de frequentadores, e estar fazendo esta campanha também na igreja. Se puder, de fato, cumprir com isso, estar distribuindo para os vereadores, acho que é muito útil. Claro, com certeza. Okay. Com mais alcance, melhor, né? E, você sabe me dizer qual é a quantidade de folder para essa divulgação que vocês têm feito no município, Shen? Que teve uma cobrança de um vereador na plenária. Eu gostaria de saber disso, sobre essa divulgação de tudo isso aí. Você podia só... vamos voltar aqui, depois daqui a pouco o senhor vai ter... agradecemos ao esclarecimento. Podemos colocar em votação? Está em votação o parecer do relator. Favorável. Meu voto também pela aprovação. Pela aprovação. Favorável. O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Com prazo do relator para 13/2 e da comissão para 13/2 e da comissão para 13/2, projeto de lei 52/2014 do vereador Padre Josemildo exige em farmácias e drogarias do município de Bragança Paulista
coletor para medicamentos inservíveis. Relatora designada, vereadora Fabiana Alessandri, prorrogado para o prazo da comissão, que é 18/2. 19. Decisão. Devido ao Decreto Municipal 2019, de 26 de janeiro de 2015, que em seu artigo 2º ficou definido para o próximo dia 18, quarta-feira de cinza, o expediente público municipal das 12 às 18, e como a sessão semanal desta comissão é realizada toda quarta-feira às 9 da manhã, os membros da mesma, nós temos que definir a nova data e horário. Temos aqui a sugestão para que a nossa comissão tenha a reunião na quinta-feira, dia 19, às 9 horas. Aí eu coloco aqui em votação. Por mim, tudo bem. Tudo bem? Favorável. Favorável? Eu penso que tem dificuldade do Natanael, né? Cadê ele? Ele deu uma saidinha. Vamos pôr em votação, né? Vereador Natanael. Vocês querem ligar para a vereadora Fabiana para ver a sugestão? Não tá. Ah, tá bom. Só para saber. Eu não entendi, não, mas tudo bem. Não entendeu? Vereador, com relação à sessão da próxima semana, quarta-feira de cinza, não teremos expediente no período da manhã. Então a proposta é para que nós possamos nos reunir na quinta-feira às 9 horas. Sim, senhor. Tudo bem? Ok, em votação? Ok. Ok, padre? Sem problema. Ok, então está definido, aprovado, a nossa reunião acontecerá, então, na quinta-feira, dia 19, às 9 horas. Agenda da comissão. Participação do secretário municipal do Meio Ambiente, Francisco Chen de Araújo Braga, também presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, para falar sobre o Plano Municipal de Saneamento. Então, esta comissão, secretário, primeiro dando as boas-vindas ao senhor, como já fizemos isso aí anteriormente, mas, e agradecendo também, né? Essa comissão resolveu entender melhor o plano de saneamento que está em vigência. Nós temos um plano que foi aprovado por esta casa, né, mas nós gostaríamos de entendê-lo, até porque entrou um projeto com relação ao contrato da Sabesp. Então nós gostaríamos assim que o senhor, de forma resumida, nos explicasse o atual plano, o que ele, né, qual é a justificativa, qual é o objetivo dele. Então a palavra está aberta ao senhor secretário. Obrigado, presidente. O plano ele foi elaborado pela Prefeitura em novembro de 2010, foi aprovado pela Câmara através de uma lei complementar, a Lei 708 de 2011. Então é um plano legítimo, elaborado por quem de direito, né, a Prefeitura, buscou informações, obviamente, junto à Sabesp, que detém as informações sobre o saneamento básico, elaborou o plano, submeteu à Câmara e a Câmara o aprovou. Até num quórum qualificado, porque se trata de uma lei complementar. Lei complementar de 2011. Eu vou passar para vocês aqui a data da lei. Lei complementar 708, de 18 de novembro de 2011. Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. O saneamento básico, ele é composto por 4 temas, ou 4 eixos. Abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem, manejo e drenagem das águas pluviais e resíduos sólidos. No caso do plano vigente em Bragança Paulista, ele trata de 2 temas, isso não tem problema nenhum, ele pode ser feito de forma conjunta ou de forma separada. Em Bragança, o nosso plano, instituído e aprovado por lei, ele trata de abastecimento de água e tratamento de esgoto. O plano é um instrumento básico para a regulação e fiscalização, controle dos serviços públicos. Então, ele é um instrumento básico que, em conjunto com outras ferramentas, servem para fiscalizar, controlar e discutir políticas públicas de saneamento básico. No caso, envolvendo os 4 temas. Como o nosso só fala de água e esgoto, então ele é focado para
abastecimento de água e tratamento de esgoto. Então, no plano consta diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é a situação atual do município. Como ele foi elaborado em 2010, final de 2010, nós temos nele uma caracterização do município em termos de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Vou dar exemplo. Então, no plano vai ter uma listagem dos investimentos que foram feitos, da infraestrutura construída no município para a prestação desse serviço. Então, tem a menção às adutoras de água, as coletoras de esgoto, a estação de tratamento de água, as caixas d'água, né, que fazem a redistribuição dessa água, enfim. Ele vai dar um panorama, ele vai descrever o que existe no município. Além da descrição específica sobre o tema, água e esgoto, tem também a descrição sobre o próprio município, condições socioeconômicas do município, as condições ambientais do município, tem uma caracterização ambiental das áreas verdes, áreas protegidas, uma caracterização do município em termos de população, como eu volto a falar, a sua situação socioeconômica, a distribuição da população. Então tem uma descrição, é um material muito rico para quem quiser conhecer melhor Bragança Paulista, porque vai desde da sua criação, né, ele vem descrevendo, o plano descreve desde da sua fundação até a sua situação atual. Uma descrição rica e, ao mesmo tempo, também objetiva, né, tendo em vista que o foco do plano é o saneamento básico. Depois do diagnóstico, você tem o prognóstico do plano. No prognóstico vem algumas metas que o município deve atingir, buscando atender à legislação vigente. No caso, a legislação correlata ao plano é a Política Nacional de Saneamento Básico. A Política Nacional de Saneamento Básico, ela exige a universalização dos serviços. Que significa o quê? O atendimento universal aos serviços de água e esgoto. Isso é uma lei, é um marco regulatório do saneamento básico, a lei 11.447 de 2007. Talvez 11.445 de 2007. Política Nacional de Saneamento Básico. Ela prevê a universalização do saneamento básico. Todos têm direito a usufruir e serem atendidos por um abastecimento de água potável, com um tratamento adequado de esgoto, e coleta de lixo e drenagem. Porém, ela estabelece também que nos planos devem haver metas para que isso seja alcançado. Por isso que no plano, na fase de prognóstico, estão previstas ações e cronograma. Ações de curto prazo, ações de médio prazo e de longo prazo. Curto prazo, 5 anos, médio prazo, 10 anos, longo prazo, 20 anos. Então, vou dar um exemplo para vocês. No plano está previsto o acesso, o abastecimento de água potável na zona rural a longo prazo, 20 anos. Então, ainda está no prazo, né? Se a gente for levar em conta que ele foi aprovado em 2011, então ele tem vigência de novembro de 2011, então até 20 anos para se chegar à zona rural. Para chegar à zona rural. Para chegar à zona rural. 20 anos é o prazo do plano, no prognóstico. Vou dar um outro exemplo para vocês. Universalizar o sistema de esgotamento sanitário dos núcleos isolados. Aí uma ação de médio prazo, até 10 anos. Aí qual que é o critério que se define? Qual que é o critério utilizado para se colocar uma meta? Médio, curto e longo prazo. O critério é técnico e político. Critério técnico e político. Técnico porque exige investimento e o recurso é limitado. Os recursos para o saneamento básico não são infinitos. Se fossem infinitos, poderia se fazer tudo em curto prazo. Como os recursos são limitados, então é necessário priorizar algumas ações. E é nesse sentido que algumas metas ficam a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por isso é importante a participação da população na elaboração dos planos,
para que ela possa cobrar, possa detalhar melhor o diagnóstico, a situação atual do seu bairro, né, da sua localidade, e reivindicar melhores prazos para universalização desses serviços. Também tem metas voltadas à educação ambiental e uma série de outros programas voltados para a economia de água, ao desperdício, ao controle de perdas, que aí não necessariamente é o desperdício, o controle de perdas. O controle de perdas são vazamentos que ocorrem na rede de abastecimento de água. Aí isso são vazamentos por conta do desgaste das tubulações. É algo natural, o índice até nacional Bragança, não me recordo agora o índice de cabeça, mas ela tem um índice melhor que a média nacional, em termos de controle de perdas. Enfim, definição sobre ações de emergência. Então, o plano ele prevê tudo que é necessário ao controle, à regulação, ao acompanhamento do saneamento básico. Obrigado. Está aberta aos vereadores para que possam fazer os seus questionamentos. Shen, esse índice que se passou de perda para a memória, nessa meta, né? Mais ou menos também, eu sei que é na casa dos 20%, entre 20% e 25%. Como eu não tinha o dado de cabeça, eu preferi não... Mas isso, mais ou menos isso mesmo. Essa média, e que a média nacional, em alguns pontos, chega até a 35%, o que é muito alto. Eu acho que o controle de perdas é o nosso maior problema hoje no sistema hídrico. Nós sabemos que até na nossa cidade ainda, nós possuímos tubulações em vários bairros, principalmente do centro da cidade, que ainda são tubulações de ferro, né? Que nem isso foi substituído ao longo dos anos, e é óbvio que hoje a possibilidade de deteriorização, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Palavrão, né? Desse encanamento, desse produto é muito mais fácil. Mas, voltando ao plano, Shen, o contrato da Sabesp, ele sugere o plano como um dos índices, um dos anexos, a fim da assinatura do contrato. E nós estamos em andamento o novo plano de saneamento básico, que é muito mais amplo, muito mais abrangente e, ao mesmo tempo, mais específico, né? Porque ele trata de cada questões detalhadamente, né? Enquanto que o plano atual ele é mais genérico, né? Podemos dizer, mais enxugado, digamos. O plano que está em elaboração é um plano completo. Então, a gente está atendendo a Política Nacional de Saneamento Básico, sua totalidade, porque a gente está complementando o plano vigente, o plano existente que nós temos agora, o atual, com os dados relacionados a resíduos. Então, a gente vai ter o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, chama PMGIRS, sigla do plano. Ele vem atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.505, de 2010, e também a parte de drenagem. Então, o nosso plano, o plano que está em elaboração, ele vai atender os 4 eixos: água, esgoto, drenagem e resíduo. Em termos de informação, o plano que está em elaboração, ele está sendo atualizado, também com base em informações da Sabesp. A Sabesp passa as informações ao município, o município processa as informações, repassa à empresa terceirizada que está elaborando o plano, a empresa BNB Engenharia. Ela foi contratada através de um termo de parceria técnica com a agência PCJ. Então, é um plano que está sendo custeado pela agência PCJ. Na parceria, está previsto dessa forma: a agência paga a empresa e o município auxilia a empresa com informações técnicas, né, e apoio logístico, né, para a realização das audiências, enfim, né. Mas em termos de qualidade, nosso plano ainda não está concluído.
Nosso plano, aliás, o plano novo não está concluído. Então, acho que não dá para a gente falar, não dá para fazer ainda uma comparação em relação aos planos. O que nós temos hoje é o diagnóstico, até trouxe para vocês darem uma olhada, ele está disponível no site da Prefeitura, é o diagnóstico do município, diagnóstico atualizado até 2014, não me recordo agora exatamente o mês, mas foi quando a gente encerrou o diagnóstico. Então, tudo que a gente vier fazer agora em 2015, 2016, não vai entrar no diagnóstico, porque é necessário ter um limite de prazo para a gente poder fechar o documento. Então, agora a gente está entrando no prognóstico. É um plano mais completo, por quê? Porque ele envolve drenagem também, envolve também resíduos sólidos, né? Nesse sentido. Uma pergunta mais complexa, um pouquinho mais chata. Por constar como um anexo, como eu já disse, no contrato da Sabesp, sendo aprovado um novo plano, a Sabesp vai reconhecer o novo plano e assumir aquilo que o novo plano propõe, ou vai brigar judicialmente apenas pelas metas do plano antigo? Essa é uma questão a ser discutida com mais profundidade. O plano, concluindo o plano, para fazer a contratação, então, queria reforçar para vocês, né? O contrato com a Sabesp, ele está vencido desde 2009. O titular pela prestação de serviço é o município. A Sabesp é apenas uma prestadora de serviço. Quem tem obrigação de promover o saneamento básico é o município. Nas quatro situações: no abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem, manejo e drenagem das águas pluviais e resíduos sólidos. O município é responsável pela prestação de serviço. E ele pode executar isso de forma direta, como acontece em alguns municípios, que o próprio município, através das seus departamentos, né, de água e esgoto, fornece o serviço, ou através da terceirização. No caso, com a Sabesp, é através do contrato de programa, porque se trata de uma empresa mista, empresa que tem capital parte público, parte privada. Se fosse uma empresa totalmente privada, seria uma concessão. Para se fazer a contratação do serviço de água e esgoto, a contratação, é necessário o plano. Não se pode fazer contratação de serviço de água e esgoto sem plano. Isso aí, onde que está escrito isso aqui? Isso está na Política Nacional de Saneamento Básico, a lei 11445, de 2007. Política Nacional de Saneamento Básico diz o seguinte, que os municípios, que o titular, né, logo os municípios que não prestarem o serviço de forma direta, através da sua própria equipe, quem não prestar o serviço de forma direta tem que contratar, e fizer a contratação, deve ter o plano. E diz como o plano deve ser escrito. O plano tem que ter isso, aquilo outro. Ele especifica os requisitos de um plano. O plano tem que estar de acordo com a lei e o contrato tem que estar de acordo com o plano. Quando o plano for substituído por outro plano, passa a valer o outro plano. Aí existe aí a necessidade de fazer um reajuste contratual com a Sabesp. Reajuste contratual. Porque o município é é o patrão da Sabesp, é o município que está contratando. O município contrata a Sabesp. Se ele estabelece como meta uma alteração, a meta do município é o que está no plano. Se o município entende que é necessário levar água potável, né, fornecer o abastecimento de água a um bairro da zona rural ou de expansão urbana que ainda não tem esse serviço em curto prazo, e isso vem a constar no futuro plano, é necessário fazer um ajuste contratual com a Sabesp para fazer cumprir o que está no plano. Então, o plano, não vejo um problema. Até porque o plano ele deve ser revisado a cada 4 anos, e o contrato com a Sabesp é de 30. Então, por exemplo, esse plano, em 2000, nós estamos aqui em 2015. Agora, em 2015, é o teto máximo para fazer a revisão. A revisão, exatamente. Então, o plano ele não é algo estático. Ele deve constar do contrato, isso é uma exigência legal da Política Nacional de Saneamento Básico, senão o contrato
é nulo, é um contrato irregular, Ô, e ele Shen, deve ser alterado sempre que necessário. Prazo máximo de 4 anos, podendo essa alteração ser antecipada. Ô, Shen, mas mesmo, tudo bem que o plano da Sabesp passe agora, né? É feita a contratação, mas tem a revisão. Logo depois, no primeiro dia de contrato, pode fazer uma revisão. Então, isso, se o plano estiver pronto, pode acontecer. Não vai prejudicar de forma alguma esse novo plano aí, entendeu? Pode ser colocado na revisão, só para que os vereadores fiquem cientes disso. Exatamente. Okay? Tanto o plano pode ser revisado a qualquer tempo. Não precisa esperar 4 anos. Ele é. pode ter essa revisão no dia seguinte, por exemplo, da no contratação. Contrato, ou no né? contrato, Tanto exatamente. Contrato. Senão os vereadores podem confundir isso e achar que tem que esperar 4 anos. Não, é um prazo máximo de 4 anos. Eu até conversava com o nosso presidente aqui, com o Valdo, dizendo que uma coisa importante, até avaliando bem, sabendo que nós teremos a oportunidade de rever também o contrato com a Sabesp a cada 4 anos, caso seja aprovada a contratação, autorizada, aliás, por essa casa, a contratação, nós vemos como viável sempre que o plano municipal de saneamento em geral seja revisto antes do plano da revisão da Sabesp. Isso vai acontecer naturalmente, porque o plano ele vai ser concluído ainda esse ano, né? Acredito aí, a gente vai concluir brevemente o plano. Qual que é a meta da secretaria para a conclusão aí junto com a consultoria, para a conclusão desse novo plano? Nós já demos vários prazos que não foram cumpridos pela empresa BB Engenharia, que é uma contratação de responsabilidade da agência PCJ. Então, nós tínhamos o prazo para conclusão de 2013. Então, houve uma série de atrasos. 2013. 13. Esse era o prazo dela? Isso, esse era o prazo. A gente contratou, 2014. Foi contratada em 2013, mais ou menos em setembro de 2013, houve a contratação da empresa. Os trabalhos iniciaram em novembro, dezembro de 2013 e se prolongou aí durante todo o período de 2014. Prazo de 2014. Então, pela série de atrasos, a gente tem sido cauteloso em divulgar uma data final, mas é certo que esse ano a gente vai concluir o plano de saneamento básico com a realização dos 4 temas: água, esgoto, drenagem e resíduos. Ele, após a sua conclusão, ele é encaminhado à Câmara, ele passa por audiências públicas, aprovado em audiência pública, ele passa para a Câmara para sua apreciação. Aí, e se for aprovado, ele substitui o plano vigente. Quero dizer o seguinte, então, que é possível, sim, firmar um contrato e logo em seguida se ter um plano para estudo da revisão contratual. Perfeito. Uma coisa que a gente precisa aí, ao acompanhar aqui o raciocínio do vereador Padre José Mildo, porque, veja, nós estamos com um projeto na casa, não é isso? E estamos com um plano em construção, quer dizer, no mesmo ano, entendeu? Então, se a gente parar um pouquinho para analisar, o que seria viável, o que seria o ideal? Que primeiramente nós concluíssemos o novo plano e em cima dele nós fizéssemos então o contrato. Esse seria o ideal, né? Até porque, né, o senhor mesmo citou, e está aí na legislação federal, que o instrumento que vai dar condições para a celebração do contrato é o plano. E nós estamos com um plano que praticamente está vencido, precisa fazer a atualização. Está vencido, está nos términos já. Não, vencido a revisão, tá não, porque assim, em novembro de 2000, nesse ano, em novembro agora de 2015,
ele é o teto máximo para que ele passasse por uma revisão. Qual é o prazo de conclusão desse plano, Shen, por favor? O plano vigente, nós temos o que é importante, a gente tem um plano vigente, um plano legítimo, um plano elaborado pela Prefeitura, aprovado pela Câmara. Ele tem como eu volto a falar, ele tem legitimidade, aprovado por uma maioria qualificada, uma lei complementar. Sim, sim. E ele tem vigência até novembro de 2015, sua vigência. Correto. Não é necessário substituir o plano, é necessário atualizar o plano. Uma revisão. Uma revisão que pode ser feita no contrato de revisão dias depois, isso não altera nada. E o novo plano, ele ainda depende do quê? De uma série de... Ele depende de ser... Ele primeiro tem que ser concluído, a gente só tem o diagnóstico. Ainda é preciso terminar o prognóstico, uma série de outros itens do plano, submeter a audiências públicas, aprovação da Câmara, e esse processo nós não temos não temos como dar um prazo. Por quê? O que eu posso dar o prazo é em relação à conclusão do trabalho da Prefeitura. Agora, quanto à sua aprovação na audiência, isso realmente foge do controle da Prefeitura. A audiência ela é decidida por seus participantes, pela plenária. Aprovação na Câmara depende também do entendimento da Câmara. Esse plano ele pode voltar para complementação, pode voltar para correções. Enfim, é um processo que não tem uma data certa para terminar. O que tem data certa para terminar é o plano, mas o plano em si ele não tem validade se não for aprovado. Não, perfeito. Bom, só lembrando que tem uma revisão 4 e ela vence em novembro. O secretário Shen, uma outra coisa, dentro esse diagnóstico foi construído em parceria com a secretaria, houve a participação de outros atores aí na questão desse diagnóstico? Sim, o diagnóstico ele é construído com o trabalho de um grupo de trabalho criado por decreto. Então, o prefeito Fernão Dias criou um decreto montando um grupo de trabalho envolvendo várias secretarias da Prefeitura e alguns conselhos municipais, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Desenvolvimento do Agronegócio, a prestadora de serviço de limpeza pública Embralixo e Sabesp. Muito bem. Outra coisa que eu queria... para nós, foi entregue um material. Me parece que faltou o anexo 4. Acho que foi faltando aí. Anexo 4? O anexo 4 não está no projeto. Não tem, certo. Parece, segundo a informação. Para Cássia? Certo. Alguns anexos estão no site da Prefeitura. Tá, o site da Prefeitura, a aba audiência pública e os documentos. Sabesp, audiência pública, Sabesp e os documentos. Lá estão os anexos. Mas se houver essa... Não, mas veio lá para providenciar para os vereadores. Vai ser corrigida, acho que não... Tá. Deixa, o presidente, pois não. Me chamou a atenção aqui agora, dentro do projeto de lei 49/2014, que é do Executivo Municipal, que diz sobre a utilização de água com uso de mangueira. Aí eu me pergunto, se eu tenho reuso, se eu faço o reuso da minha casa e eu quero lavar minha calçada com água de reuso com a mangueira, como vai ser fiscalizado isso? Aí entra... Né, tem essa, por exemplo, eu estou na frente da casa, eu tenho água de reuso, por exemplo, na minha casa, e eu estou lavando a calçada. As pessoas não sabem disso, se eu tenho na minha casa água de reuso ou não. Como será feita essa fiscalização? Acho que teria que colocar no projeto aí algo que identifique essa situação aí. Como que está o projeto? O projeto tem duas situações. O que acontece? Água potável, que daí identifica que a água... A sugestão... O projeto de lei tem duas situações que a gente pode alterar. Então, através de decreto, a gente pode regulamentar outras situações que possam configurar o desperdício e situações que serão exceção. Está previsto na regulamentação, no momento se a lei for aprovada, o município vai regulamentar essa situação, excluindo, obviamente, quem usa a mangueira com água de reuso.
né, a gente vai excluir a água de reuso. Porque senão não tem como você saber. Eu acho que como a sugestão do nosso amigo ali fala, como água potável, você já realmente tira isso de lado. Porque eu não me lembro do texto do Natanael Anaías se realmente estava colocado isso, não me lembro mais dentro do parecer dele. Não, então, só prestar atenção nisso aí, que eu sim, acho que realmente tem tudo a ver. Acho que é uma ideia muito interessante. Por água potável, realmente, por água potável, ela... Shein, dentro do seu conhecimento nesta área, dentro do que o pessoal da Sabesp falou na audiência pública, a questão que tá muito pegando aí, o pessoal está discutindo bastante, questão de esgoto tratado no nosso município. O que você pode falar sobre isso? Eu visitei a estação de tratamento de esgoto, inclusive a Sabesp ela está com as portas abertas para quem quiser visitar. Acho que parte da Câmara já fez essa visita também. É uma estrutura fantástica, a estação, enorme, a estação trata aí milhares de litros, né, ao mesmo tempo, e você vê a água entrando, o esgoto entrando na estação e saindo água limpa, água cristalina, né? A água não chega a ser potável, mas é uma água de grande qualidade, com qualidade maior do que a própria água do Rio Jaguari. Então é fantástico, recomendo que os vereadores façam uma visita para conhecer a estação. Bragança, então tem hoje, entrou no hall, entrou no grupo seleto dos municípios que possuem tratamento de esgoto. Por incrível que pareça, no Brasil ainda muitas cidades, a maioria das cidades não tem tratamento de esgoto. Bragança até então não tinha também. Até 2013, 2012, 2013, a gente estava em fase... Nós não tratávamos o nosso esgoto. O esgoto era lançado in natura no Rio Jaguari. É uma decepção dizer isso, né, mas infelizmente era assim que acontecia. Qual é o problema disso? Aliás, qual que é a nossa atual situação? A gente trata 100% do esgoto coletado. O que ocorre, na verdade, é que não é 100% do esgoto que é coletado. E qual a razão disso? Muitas residências têm ligação irregular. A residência ela não pode estar conectada na tubulação pluvial, na água de chuva. O esgoto da residência tem que estar ligado na coletora de esgoto. Quando a residência coleta o seu esgoto, ela liga o seu esgoto na rede pluvial, na rede de chuva, esse esgoto vai para o rio, que é o destino natural da água de chuva. Toda a água de chuva vai para o rio. Se não houver um sistema aí de captação, né? Se tiver reuso, infiltração, enfim. E isso ainda acontece na nossa cidade. Para resolver... Você acha que tem muito problema na nossa cidade ainda em esgoto de água pluvial, jogado no encanamento de esgoto pluvial? É uma estimativa, nós temos uma estimativa com base em alguns levantamentos que beiram em torno de 10%, 15% das residências. E claro que isso não posso extrapolar para a cidade inteira, não posso falar jamais que 10%, 15% da cidade está irregular. Por quê? Porque o processo de ocupação do solo, ele vem, ele passa por momentos históricos. Então, na época que houve a ocupação às margens do lava-pés, não se tinha o sistema de coleta de esgoto. Então, a pessoa fazia a ligação realmente no que tinha disponível, que era a rede pluvial. Agora, os bairros mais novos estão conectados à rede de esgoto. Para resolver esse problema, nós temos um projeto, chama Sempre Separados, projeto que fiscaliza casa a casa a ligação de água pluvial e a ligação de esgoto, porque a ligação invertida também traz um problema. Tanto ligar o esgoto na rede pluvial traz o problema de poluição dos rios, quanto ligar a rede pluvial no esgoto traz o problema de refluxo do esgoto, rompimento de tubulação, mau cheiro no bueiro, uma série de outras situações. Tem muita gente em Bragança ainda que tem a questão de fossas, Shein? Só a nível de curiosidade. Você tem esse conhecimento, sabe, uma porcentagem? Alguns bairros, foi discutido na audiência pública. Zona rural acho que deve ter muito, né? Mas... Zona rural, o padrão é fossa, zona rural, porque não tem esgoto. Sim. Como, na verdade, né, também não é necessário ter rede de esgoto, porque essas casas são distantes uma da outra. Eu digo aqui na parte urbana mesmo do município, e foi citado isso, inclusive, eu acho que audiência, né?
Na audiência pelo Mário Doro sobre isso. Rapidamente. Ali é questão de fossa cética. Né? Os loteamentos mais antigos, eles são de fossa. Vou dar como exemplo o Jardim Santana, fossa séptica. Existem dois tipos, aliás, existem várias formas de tratar o seu esgoto doméstico. A fossa é um método, e existem várias maneiras de construir uma fossa. Desde a fossa negra, que é a fossa irregular, a pessoa cavar um buraco na terra e jogar o esgoto no buraco. Esse esgoto ele infiltra no solo e contamina o solo. E a fossa séptica não, ela isola o esgoto. O esgoto é lançado como se fosse uma caixa d'água, e de tempos em tempos é necessário fazer a manutenção dessa caixa. Então, os loteamentos que foram aprovados com o sistema de fossa, tratamento individual, possuem a fossa. São poucos, né? Hoje em dia não se aprova loteamento com fossa, né, na zona urbana. Não tenho esse levantamento para você, mas é irregular. E contamina. Exatamente. Secretário, hoje a Secretaria do Meio Ambiente, qual é o número de profissionais que o senhor tem lá na Secretaria à disposição hoje, no total? Os recursos humanos que o senhor tem hoje lá? Sim, em torno de 30 pessoas, 20 técnicos. Então nós temos 20 técnicos em torno de 10 pessoas na parte operacional, entre jardineiros, administrativo, né, pessoal administrativo. A parte para trabalhar com a área fim, em torno de 20 técnicos. Só complementando. Desculpe, senhor. Pois não. Só complementando a pergunta do presidente, quando o senhor chegou na secretaria, tinha quantos funcionários da Secretaria do Meio Ambiente? Se hoje tem 30, quando o senhor chegou lá, tinha quantos? É difícil. Eram poucos funcionários, né? Porque a Secretaria do Meio Ambiente ela é um pouco peculiar. Ela tem pouquíssimos concursados. Então, quando nós assumimos, teve a demissão em massa para poder atender a questão da energia, enfim. Mas a nível de curiosidade, para poder ver. Nível de curiosidade, eu vou falar no máximo 10 técnicos, menos do que isso. Eu não me recordo desse dado, mas garanto que era menos de 10 funcionários. Okay. Né? A gente dobrou, né? Então, pensando nessa conta. A pergunta é exatamente por quê. Dentro da gestão do saneamento, tem a questão da fiscalização. Um dos itens é a fiscalização. E a fiscalização ela acontece através do titular, que é a prefeitura, a secretaria, através do conselho, e também me parece que vai ter um órgão colegiado aí com relação ao contrato da Sabesp, né? O consórcio e o órgão regulador, não é isso? Tá, com relação à secretaria, os recursos que essa secretaria tem hoje, recursos humanos, né? Eles vão conseguir dar conta desse novo contrato, da fiscalização, ou seria interessante que essa equipe pudesse ser ampliada, a secretaria pudesse ter futuramente concurso? Isso está previsto? É ideal, não é? Qual a sua fala sobre isso? A secretaria ela tem ampliado significativamente a área de atuação. A gente vem promovendo plantios, abraçando fiscalizações que antes não ocorriam no município. Isso é uma inovação da gestão do Fernão, fazer os plantios, o reflorestamento, fazer a fiscalização ambiental, propriamente dita, a fiscalização ambiental, o licenciamento ambiental. Então, a gente vem abraçando uma série de atribuições novas, né, de meio ambiente. Inclusive, agora vai aumentar mais uma atribuição, que é a fiscalização do desperdício de água, a fiscalização da captação irregular de água também, da Secretaria, e a fiscalização do esgoto. Então, obviamente que fazer tudo isso com uma equipe de pessoas não é suficiente. Então, é necessário fazer para atender toda essa demanda, uma reestruturação da Secretaria, contratação de mais pessoas e de forma imediata, fazer as parcerias com outras secretarias, né? Utilizar o apoio, porque a prefeitura é uma só, né? A prefeitura é uma só, então a gente tem condição de buscar apoio junto à guarda municipal, junto a outros servidores, para dar conta da tamanha atribuição.
Tá. Nós estamos falando num contrato hoje da Sabesp em torno de quanto o valor anual desse contrato? A outorga onerosa, É. a contrapartida? Não, do contrato quanto é que vai dar de receita isso para a Sabesp? Eu não tenho esse dado de cabeça. A outorga Não, seria os 45 milhões, mais 5. Ok. Agora, a receita da Sabesp eu não tenho esses dados. Os dados financeiros da Sabesp eu não. Eu estou falando não isso tenho. porque é o seguinte, né? Eu estou pensando na secretaria, né? Eu acho que com um volume que vai ser movimentado aí, eu acho que a sua secretaria, ela precisa de uma atenção especial, né? Precisa aí dessa reestruturação, ela não pode esperar, ela precisa acontecer eu acredito que urgente, porque, veja, nós estamos assinando um contrato, e um contrato de 30 anos, né? E não dar à secretaria a devida atenção e estrutura que ela precisa, isso me fica assim. Eu acredito que o senhor está trabalhando com isso, o prefeito Fernão também, com certeza, mas nós vamos trabalhar para isso. Eu acho que é importantíssimo. Sem dúvida, é importante. A gente tem melhorado dia a dia, né, a estrutura da secretaria e será visando realmente chegar numa situação ideal, né? Então acho que o apoio da Câmara, Sim. tudo isso ajuda. Mas vocês já têm esse desenho do ideal junto com a administração da prefeitura, a secretaria de administração, ou não? Não, nós já fizemos uma série de estudos, mas ainda não chegamos ainda numa situação ideal. Até porque é algo muito dinâmico, né? A gente vem recebendo atribuições e ampliando a nossa atuação no município, né, de forma aí contínua, né? A gente vem Mas a gente percebe, viu, Shen, a diferença da atuação da secretaria, a sua atuação de outras gestões. Eu vejo que tem várias funções, várias inovações, digamos assim, que você tem feito aí pelo município. A gente vê uma atuação bem maior do que vinha acontecendo anteriormente. Eu agradeço. É um esforço conjunto, é uma prioridade do Fernão, né, atender o meio ambiente. Entendi. Bom, eu até sugiro a esta comissão que a gente faça aqui uma indicação ao Executivo, né, tendo em vista essas novas atribuições que serão agregadas à Secretaria do Meio Ambiente, que eles enviem para esta casa um plano de reestruturação da Secretaria. Eu queria saber se os vereadores estão de acordo. Nada a opor. Nada a pôr? Nada a pôr? Tranquilo, fica à vontade. Então, pedir, por gentileza, a nossa assessoria, tá, uma indicação ao Executivo Municipal que envie a esta casa um plano de reestruturação administrativa da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tendo em vista todas as novas atribuições, inclusive o contrato da Sabesp. PI? Ok, tá bom. Eu queria só retomar uma discussão, se me permite, Valdo, e sem alongar, Shen. Nós falamos aí desse problema grave que é no município em relação à coleta, aos emissários, à distribuição, tal. Alguns casos pontuais, vou citar até um, lá na rua Oswaldo Russomano, no Parque dos Estados, nós solicitamos à Sabesp que fosse feita uma revisão, porque é onde deságua toda a água do córrego lá do bairro, que é em frente à lotérica, ali na rua Benedito Gonçalves Borges, cruzando com a rua Agostinho Rosa, nesse trecho, existia um grande volume de detritos de esgoto. Eu chamei lá na época a Sabesp, ela foi, olhou a questão e falou, precisamos levantar isso. Descobriu-se, naquela semana ainda, que o esgoto era originário de duas escolas do bairro. Uma escola, a escola Matilde Teixeira de Moraes, uma escola estadual, Matilde Teixeira de Moraes, e uma outra escola, que é a Escola Municipal Antônio José da Fonseca. A Sabesp fez um novo emissário para ligar na rede, no tronco, fez um novo emissário, deixando uma saída praticamente exclusiva para as escolas. Ao que eu tenho conhecimento, Shen, e já tendo cobrado por inúmeras vezes a secretária de Educação, até hoje esse esgoto não foi ligado.
E por quê? Porque é só as escolas construírem a sua caixinha de captação e interligarem essa caixinha ao emissário. Não é nenhum... Mas quem tem que fazer isso é a Sabesp ou é a própria escola? A prefeitura. E a prefeitura, na sua escola, e a escola estadual... Mas escola não é estadual? Um estadual, um municipal. Ah, tá. Tem que fazer, agora, o prefeito fazer na municipal só. Existe uma verba, segundo a secretária, de R$180 mil, de algum convênio, de algum repasse do Estado, eu não tenho muito claro isso, dessa verba, me lembro apenas o valor, que por ser uma verba estadual e tendo em vista que a empresa contratada ou que presta esse serviço no município, ainda que sem contrato, também é uma empresa mista, conveniada com o governo federal, governo estadual, poderia ser usada essa verba para fazer as duas escolas. Até hoje eu não tenho conhecimento e o esgoto continua correndo lá a céu aberto. Isso já data de mais de um ano, gente. Mas só para concluir isso, essa minha fala, e voltando no que a gente disse, eu acompanhei também essa Sabesp e solicitei várias vezes que fosse feita essa revisão e uma visita técnica em todas as residências e condomínios do município, para que a gente pudesse averiguar isso. Qual é o percentual de residências que tem sua ligação irregular de água, esgoto? Agora mesmo eu estive com a Sabesp, lá na rua Adélio Pagete, na Planejada 1, para nós olharmos esse mesmo problema que acontece lá, e o esgoto acaba estourando no meio da rua. É uma bacia e o esgoto não tem vazão. Mas eu estive lá com o Zé Carlos, com o Júnior da Sabesp, olhando o problema. Mas, falando dessa questão especificamente, a Sabesp até vai a algumas casas, fez uma vistoria técnica no Jardim Califórnia, que eu tenho conhecimento aqui no município, detectou vários problemas, mas ela não tem poder sequer de notificar, porque isso compete à Divisão de Vigilância Sanitária e aos outros órgãos do governo. Então, é necessário fazer uma parceria, ela não pode multar a pessoa porque ela joga esgoto. Isso é de competência municipal. Essa parceria ela existe, é o projeto sempre separados. A gente vai de casa em casa, faz o teste de esgoto e, havendo irregularidade, constatando irregularidade, o morador é notificado a fazer a sua regularização. Então, existe, isso está em andamento. Não dá para atender a cidade toda, são mais de 50 mil residências. Só no Califórnia foram 1.100 pontos vistoriados. Então, a gente tem avançado bastante em relação a isso. O Jardim Califórnia até grande parte houve a regularização voluntária, né, dos moradores. Alguns não regularizaram. Aí caberia, então, a ação judicial, que também não é o ideal, tendo em vista que ela é lenta, né, são ações que levam muito tempo para serem concluídas. Mas eu falo para você, parte é responsabilidade da prefeitura, parte da Sabesp, quando ela tem que disponibilizar a rede, e parte do próprio morador. Então, a residência que está irregular, ela tem que se conscientizar de que ela tem que fazer a regularização, seja por estar poluindo o rio, seja por estar causando um problema para quem mora em cotas mais baixas. Então, tem situações em que uma casa que está regular em relação à ligação de esgoto tem refluxo pela privada, pelo ralo de esgoto. Então, quer dizer, ela prejudica uma pessoa que está totalmente regular, totalmente certa perante o saneamento, sofre prejuízos por culpa de terceiros. Ou então até em ruas onde a situação é íngreme e inversa, nos dois sentidos, onde se forma uma bacia e que acaba havendo uma concentração maior de volume e a vazão acaba sendo pequena. Pode acontecer também a extravasão. Okay. Quero registrar a presença também da assessora da vereadora Rita Vale e dos demais assessores dessa casa. Também o munícipe, o senhor Sérgio Ricardo, gostaria de fazer aí um questionamento ao secretário. Bom dia a todos, meu nome é Sérgio Ricardo. Então, eu queria fazer um apelo, aproveitar para o secretário. A gente está com um problema faz anos, desde o começo, desde a administração passada, eu já pedi para os outros vereadores, fazendo um favor, não sou eu que estou reclamando.
A gente tem um esgoto que desce ali na Rua Maranhão, Jardim São Miguel. E faz tempo já que já procuramos a Sabesp, já procuramos os vereadores da outra administração passada, nada foi resolvido. E não sou eu que estou reclamando, inclusive na hora da gente jantar, aquele cheiro de esgoto, e o esgoto vai tudo lá para o Lago do Baratella. Então vai tudo para o lago e a gente já não tem solução. Você sabe de onde vem o esgoto? Eu sei de onde vem, eu posso mostrar. É uma casa? É uma... Não, vem das outras casas lá em cima. Para a gente, então, essa é a grande dificuldade. Quando a gente reconhece a fonte do esgoto, quem produz o esgoto, quem que lança, aí simplifica o nosso trabalho. Nós fizemos 2 ações lá no São Miguel. Uma de uma madeireira que lançava o esgoto, também no lago, nós autuamos, ela regularizou a situação e depois uma residência. Agora, quando a gente identifica o leito, né, o dreno do esgoto, mas não tem as fontes, se quiser, a gente tem que fazer o mapeamento. Levar vocês lá para mostrar para vocês. Porque... Claro. Não, ele desce para o asfalto e... Na via do asfalto, isso. Não, tem um cano que ele desce, vai embora lá para o lago. Vamos combinar uma vistoria, mas porque a gente vai junto. Reclamando, são os moradores da claro, eu acho que é importante a gente... Porque na hora da gente estar jantando, almoçando, aquele cheiro que vai para o bairro todo. E aí a gente talvez seja eu faço apelo para os mais um local a implantar o projeto sempre separados, vistoriar casa a casa. Porque o esgoto ele corre debaixo da terra e é lançado depois a céu aberto, como na sua situação. Olhando o esgoto, você não consegue identificar a residência. Essa é a dificuldade, né? Saber. Tem várias casas, uma do lado da outra. Qual é que está lançando esgoto? Ou quais? Uma pergunta que só pode ser respondida fazendo a vistoria. Entrando na casa, jogando corante na privada, dando a descarga e olhando do outro lado lá o que está saindo. Agradeço a oportunidade e muito obrigado. Ok. Bom, secretário, nós queremos, essa comissão quer agradecer a sua presença, parabenizar também, mais uma vez, pelo seu trabalho que vem desenvolvendo na cidade, a questão do mega plantio, dos plantios que têm sido feitos, né, o prêmio que a sua secretaria alcançou também. Então, parabenizar. Né, e esta comissão de saneamento, quer se colocar à disposição, inclusive na construção desse plano. Nós queremos receber aí o convite, a agenda, para a gente participar da construção desse novo plano aí. Eu queria agradecer também ao Shen, parabenizar pelo trabalho já, né? Secretário do meu partido, atual partido, digamos assim. Por quê? Muito breve. Atual, né? Por enquanto, atual partido. Então, obrigado, não cutuca. Agradecer e realmente parabenizar o seu trabalho, viu, Shen? Você tem se desenvolvido bastante. Assim, todos os secretários desse executivo estivessem desempenhando como você está desempenhando. Então, fica um alerta aí para algumas secretarias que precisa trabalhar um pouquinho mais. Tá bom? Eu já agradeço a oportunidade de vir ter essa conversa com vocês. Vocês poderiam falar alguma coisa? Desculpe. Sim, era mais para agradecer também, complementar a palavra do ex-presidente do PV e atual membro do partido. Eu acho que o senhor está desatualizado, padre. Eu, por direito, ainda sou o presidente do partido. E, de fato, não. Então, cuidado com as palavras. Sim, senhor presidente. Mas, cumprimentá-lo e também, Shen, agradecer muito a sua presença, dizer que nós queremos ver tudo isso sair do papel de verdade e transformar a vida da nossa comunidade. O que todos nós queremos, e a Secretaria também tem certeza, e em virtude da sua competência, sem dúvida nenhuma, é uma cidade melhor. Nós sabemos que a coleta de 100% de esgoto sanitário, a implantação dos resíduos, dos ecopontos, o tratamento do esgoto, a água de qualidade e a coleta dos resíduos sólidos são fundamentais para melhorar outras condições de vida da comunidade. Nós poderemos, com isso, oferecer melhor estrutura de educação ambiental e educação num todo, termos, com certeza, uma mudança de conceito total na saúde da população e um volume de atendimentos bastante reduzido,
porque nós sabemos que grande parte das doenças provém dessa condição, infelizmente, né, e de uma falta de educação em outros elementos. Então nós queremos desejar sucesso e que o plano municipal possa nos ajudar a sonhar de verdade com isso. E queria só pedir, Shen, que na medida do possível nós não colocássemos coisas de fundamental importância a longo prazo, mas no máximo a médio prazo. Tá? Obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Tá, eu agradeço também a oportunidade de participar, agradeço a gentileza, né, pelo reconhecimento e coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado. Ok, obrigado. Bom, assuntos gerais. Algum assunto? Eu quero fazer aqui um pedido de informação. Tem algum? Tem um assunto? Pois não, vereador pode. Ficou presente de nós agendarmos as visitas. Então, eu penso que é essa a minha pauta de hoje. Nós recebemos já da assessoria já o número de escolas, de unidades de saúde. Nós precisamos agora definir a data, né? A data de que quando nós vamos estar saindo. Um abraço, obrigado. Obrigado, Shen. Então, eu proporia, presidente, que a gente fizesse uma planilha em cima disso, né, e pudéssemos já elencar ao longo do ano. Sim, sim. É a questão das visitas, das escolas e das unidades. Eu acho que nós devemos definir a data. A minha proposta seria o seguinte: definir a data e no dia que nós sairmos para essas visitas, que a gente faça um sorteio. Para que ninguém fique sabendo onde é que nós estamos indo, entendeu? Aqui na casa a gente faz um sorteio, e aí nós vamos até a unidade. Porque se a gente divulga, olha, essa é a agenda... tudo bem, com entendeu? certeza. Então eu prefiro... Mas essa é a minha proposta. Gostaria, presidente, de começar pelas escolas que foram ampliadas. Então, vamos... Se fosse possível. Não identificar qual elas. Tem várias que foram ampliadas, para que a gente possa ver o trabalho que foi, que eu acho que vai ter um impacto grande. E nós vamos fazer essa visita que dia da semana? Sexta-feira mesmo? Eu penso que sexta é um bom dia. Sexta-feira? Então tá, depois domingo não vamos pode montar. Ser? Domingo? Bom, né? Então vamos de sexta mesmo. Nós vamos fazer o seguinte: depois nós nos reunimos, também a gente define aí as datas e quantos que nós conseguimos atender, e a gente prepara o material para fazer o sorteio. Eu solicitei para a Secretaria de Educação da Secretaria de Saúde ontem, se tem mais alguma outra unidade que não esteja na relação da prefeitura, que ainda não está funcionando. Perfeito. Tá bom, vamos fazer isso sim, tá bom? Bom, eu quero fazer um pedido de informação à Secretaria Municipal de Educação, e se os vereadores concordar, através da comissão mesmo, queria um demonstrativo e um comparativo dos anos 2011, 2012, 2013 e 2014. Do número de vagas oferecidas por cada série, né? Berçário, infantil 1, infantil 2, infantil 3, infantil 4 e assim por diante, tá? Fazer um comparativo do número de vagas que foram ofertadas. Além disso, qual era o número de profissionais que estavam lotados na secretaria de professores em cada um desses anos, tá bom? Porque a gente tem aí um gasto hoje com o Fundeb de 100% para o profissional do magistério. Eu acho um gasto excessivo e a gente precisa entender melhor. Houve um avanço? O que aconteceu nesses 4 anos? Então, através desse número, a gente vai estudar e vamos verificar o que está acontecendo aí. Depois nós podemos convidar os conselhos e também a secretária de Educação. Senhor presidente, não seria interessante que fizesse isso por UE, unidade escolar? Pode ser. Que aí nós teríamos a escola, o volume que ela possuía, o volume que ela melhor possui, ainda. é mais amplo, mais detalhado, mais detalhado e, consequentemente, o volume do corpo docente. Perfeito, né? ótimo, perfeito. Então, isso daí, por gentileza. Professores. Todos de acordo? Ok, então está deferido.
E para a próxima quinta-feira, eu acho que não vamos marcar nenhuma agenda não, né? Tem alguma proposta? Essa semana não dá, né? Uma semana curta, Ok. uma semana que as pessoas viajam, acho Sim, que... na próxima sessão. Isso, daí a gente Ok. já marca. Sim, senhor. Eu tô de folga nesse carnaval, eu preciso viajar. Muito bem. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 10 horas e 56 minutos. Ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da terceira sessão a se realizar às 9 horas do próximo dia 19 de fevereiro de 2015. Quinta-feira. Quinta-feira.